Pessoal, desculpa aí a gente ter demorado um pouquinho, a gente estava com um problema na participante aqui, a Fê, né, Fê? Com a imagem do vídeo dela, e a gente acabou não conseguindo resolver o dela. Peço desculpa ter um pouquinho ter atrasado, mas a gente já está começando, só deixando todo mundo entrar para confirmar. Legal? Gente, obrigado a todos aí que entraram, obrigado a todos que estão participando. A ideia, obrigado todo mundo, né? Alfred, Rafael, Fernanda, o Meta, por terem aceitado o convite, né? A ideia nossa aqui é bater um papo. Eu acho que a gente viu nos últimos dias várias lives, vários meetups, webinars, falando de economia, falando de projeções, falando de corona, mas pouca gente ouviu falar, pouca gente viu do desafio que a gente passa no nosso dia a dia, né? E talvez TI possa ter sido uma das áreas que precisou trabalhar como The Flash, né? Para poder colocar o que nós temos de economia ainda rodando, né? Em tempos extremamente rápido e tudo mais. Então, primeiramente, queria agradecer todos vocês terem aceito, queria que cada um se apresentasse rapidinho e a gente começar a bater um papo. Alfred. Olá, boa noite a todos. Guilherme, obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser bastante bacana esse bate-papo. Eu sou o CIO da Hershey Chocolates, aqui no Brasil. Ao final, a gente vai sortear um chocolate entre todos os participantes. Quem ganhar vai ter que vir aqui buscar o chocolate, não vou levar pessoalmente. Mas eu achei o tema assim, bastante interessante. Eu acho que estou bastante animado pelo bate-papo que nós vamos ter aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Obrigado. Passo a palavra para o Rafael. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Tobara, sou CIO da Sapori. A Sapori ela é uma empresa de restaurantes, então a gente está no serviço de alimentação, tem cerca de 1.400 restaurantes espalhados no Brasil, aí com 17 mil pessoas. Então a gente tem um desafio bem grande ali de manter toda essa operação rodando, agora com corona, de como essas pessoas trabalham de casa e também continuar inovando, criando novos modelos de negócio. Então tá um momento bem divertido ali do nosso dia a dia. Valeu. Fábio? E a todos que estão nos acompanhando. Mais uma vez aqui, agradecer ao Guilherme pelo convite, ao Alfred, ao Rafael, à Fernanda, por estarem conosco. Eu sou o Fábio Meta, sou o CIO da BR Properties, uma empresa no segmento de investimentos em imóveis. Nosso core business é compra, venda e locação de imóveis comerciais e galpões. E, enfim, como o Guilherme disse, a nossa correria, enfim, o nosso principal objetivo nessas 2 últimas semanas foi colocar todo mundo em home office, e hoje a nossa empresa está operando 100% em trabalho remoto. Então, enfim, acho que temos bastante coisa para compartilhar com todos vocês, para discutir, para debater, e vai ser um papo bastante bom, bastante proveitoso, tá bom? Obrigado. Vamos continuar juntos aí, tem bastante gente entrando. Acho que a gente não vai bater a live do Gustavo Lima, mas vamos tentar. Não vamos ficar 5 horas aqui também, né, pessoal? Fernanda, com você aí. Ótimo, vocês não estão me vendo, peço desculpas, mas eu não consegui de verdade ligar a minha câmera aqui. Bem, eu sou Fernanda Sabino, eu trabalho na área de TI da Sherwin-Williams. A Sherwin é uma empresa de tinta, acho que a Maria conhece a parte de arquitetura, na verdade, mas tem outros segmentos da parte automobilística, Protect Marine, enfim, e a parte de verniz para alimentícia, embalagens de alimento. Para a gente também tem sido, acho que, um desafio essas últimas semanas, mas não só com o time de administrativo, de back-office, mas também com as plantas, né? Em colocar e manter a operação e segurar isso tudo nesse contexto com as fábricas. Então, acho que vai ser uma troca interessante, a diferença entre a gente.
Legal, gente, obrigado. Eu acho que a primeira pergunta que tem, né, como é que foi essa notícia para vocês de corona, home office? Vocês já estavam se preparando, não estavam? Qual a velocidade que vocês conseguiram executar isso? Como foi esse desafio? Bom, falando um pouquinho do meu lado, culturalmente, dentro da empresa, a gente não tem a característica, não faz parte da cultura da empresa esse trabalho home office. Então, a gente teve um impacto gigante ali de, primeiro, o que a gente vai fazer? Será que as pessoas vão continuar produtivas trabalhando de casa? Como que a gente viabiliza esse trabalho remoto? E aí, mais do que isso, como a gente viabiliza esse trabalho remoto garantindo nossa segurança? Como que a gente não vai ser contaminado com vírus ou como nossas informações não serão perdidas, né? Então, a gente teve essa demanda, foi super rápida. O primeiro desafio ali foi encontrar laptops. Como a gente não tinha cultura, boa parte, 70% dos computadores, e principalmente da sede, são desktops. Então, o primeiro desafio foi encontrar laptops. Depois disso, de maneira muito rápida, conseguir receber esses laptops, formatá-los, prepará-los para esse trabalho remoto. Aí a gente contou também com uma plataforma de virtualização, uma plataforma de VDI. Boa parte dos nossos sistemas hoje não estão em cloud ainda, então a gente tem muito um legado gigantesco ali de sistemas client-server. Então a gente precisa ali de plataformas de VDI para apoiar a gente. E uma das coisas, as principais coisas, eu acho que os colegas vão abordar, mas assim, uma coisa muito interessante é a TI, ela tem a responsabilidade nesse momento de liderar não só essa viabilidade técnica das pessoas trabalharem onde quiserem, mas de manter a operação e, mais do que isso, ajudar na cultura da empresa. Para a empresa perceber que trabalhar remotamente, independente de onde que a pessoa está, é produtivo, faz sentido e, dependendo do momento, ajuda inclusive na redução de custo, que é uma das coisas que a gente precisa. Quando a gente fala, um dos maiores custos recorrentes que a gente tem são os aluguéis de espaços físicos. O trabalho remoto, não necessariamente de todo mundo, não necessariamente o tempo todo, isso daí vai ajudar muito nessa redução de custo ali recorrente. Então, essa foi um dos desafios que a gente teve ali. Eu não vou falar todos, porque senão vai acabar sendo muito repetitivo aí todo mundo, né? Eu acho que, complementando o que o Rafa comentou, acho que essa é uma boa percepção, que é como serão as empresas depois do coronavírus, né? Falando um pouco da Hershey, nós aqui no Brasil, a gente não tem uma estrutura, uma cultura muito forte de home office, muito embora nós pratiquemos o home office uma vez por semana. Então, uma vez por semana, um ou outro ficava em casa e muita gente já tinha notebook. Quem não precisava de notebook, porque tinha predominantemente um trabalho que era para fazer lá no escritório, tinha desktop. Quando veio essa determinação da quarentena, nós tínhamos assim, grande parte das pessoas com notebook. Então, trabalhar em casa, em termos de infraestrutura, a gente já estava preparado, porque nós somos totalmente dependentes da Hershey dos Estados Unidos. Então, eles é que mantêm toda a rede, todo o controle da rede mundialmente. Então, nós somos obrigados a manter uma infraestrutura para poder fazer parte da rede da Hershey. E essa infraestrutura acabou ajudando muito nesse momento. O que nós tivemos que fazer é pegar os nossos notebooks que nós tínhamos de estoque e de empréstimo e distribuir para aquelas pessoas que não tinham notebook. E foi uma coisa muito rápida. Então, em questão de dois dias, todo mundo já estava trabalhando em casa e toda a nossa parafernália tecnológica, se assim a gente pode dizer, em termos de aplicações, tudo que a gente tem dentro dos notebooks, ela já funciona na nuvem. Então, nós somos totalmente Office 365. A Hershey no Brasil, a gente não tem data center, já fica fora. Então, nosso RP roda fora. Então, acessar da empresa ou de casa é muito fácil. Então, no nosso caso, foi muito fácil essa migração para o home office. O que o Rafa falou, acho que vai colocar muita empresa para pensar e quebrar alguns tabus de, puxa vida, o home office funciona, é produtivo, a gente precisa aprender a trabalhar home office, porque eu acho que ainda a gente está aprendendo, porque o fato da gente estar em casa não quer dizer que a gente está 24 horas disponível, que algumas pessoas precisam realmente se adequar a isso, mas isso é um tema para o depois. Acabou o coronavírus, vamos voltar a trabalhar,
no escritório, muitos vão ficar em home office. Eu acho que vai ser uma mudança cultural muito grande no Brasil. Eu acho que bastante grande. Eu acho que esse é o lado positivo. Eu acho que esse é o lado positivo dos aprendizados que nós vamos tirar desse evento coronavírus. Eu acho que aqui para a gente também não foi muito diferente, né? Acho que são fases, né? Primeira coisa vai entrar o home office, é questão de equipamento e conexão para as pessoas. E você fala de home office, as pessoas em casa, nem todo mundo tem acesso à internet também. Então, assim, primeiro é disponibilizar equipamento, né? Ver se tem disponibilidade para todo mundo ou não, e não tem, no device mesmo. Depois, conectividade. E aí depois vem a questão de comportamento também, né? De cultura mesmo, de disciplina mesmo, de trabalhar em casa. E agora a gente está no momento de segurança da informação, né? Porque a gente tem toda a questão de compliance, tudo que às vezes acaba freando, né, alguns avanços que a gente vai, principalmente dentro de indústria, de processos, de uma série de coisas, de regras e normas que tem, que aí vem a questão de segurança. A gente fala muito de engenharia social, porque por mais que eu tenha todos os controles, que a gente tenha as coisas consolidadas no headquarter, enfim, no data center fora, o grande ponto-chave são as pessoas, né? Mas, por outro lado, eu fiquei muito surpresa, porque, falando das aplicações, também, nosso ERP está fora, o sistema de faturamento também, então a gente não teve esse problema nenhum. E mesmo as soluções, a gente já estava no projeto que virou ano passado de rollout, vindo desde o ano passado, de migrar para o Office 365, e agora, acho que nas últimas, em questão de 1 ou 2 semanas, a gente aumentou 4 vezes mais o uso do Teams, e a gente não tem tido oscilação. Então, foi uma surpresa, assim, para todo mundo, de forma geral, assim. Mas eu concordo, eu acho que depois desse tema todo, claro, tem muito para desenvolver na questão de cultura, né, de hábitos do home office em si, principalmente dentro de uma indústria, né, mas eu acho que é um bom ponto para discussão. Né, que pega muito, normalmente, são as questões trabalhistas, vem essas questões todas de como preocupação, mas, inegavelmente, aí foi o que tem segurado muita coisa. Bom, pessoal, lá na BR Properties, nós já tínhamos todo o ambiente em cloud. Eu estou lá desde 2017 e quando eu cheguei, a principal missão, enfim, o principal desafio era justamente elevar os níveis de governança da TI. E o primeiro grande movimento que nós fizemos foi o cloud, foi a nuvem, para tudo, literalmente tudo. Né? Todos os nossos serviços, servidores, aplicações, enfim, ERP hoje 100% na nuvem, já estava, na verdade, desde 2018. Então foi super simples, igual o Rafa falou, o desafio foram algumas pessoas que ainda não tinham notebooks e nós não tínhamos um grande estoque, né? Temos lá um estoque mínimo ali para poder gerenciar as quebras, né? As manutenções. E aí, mas enfim, temos bons parceiros também, pessoas que estão conosco já há algum tempo e, enfim, os parceiros nos ajudaram, a gente conseguiu rapidamente suprir essa necessidade. E aí, naturalmente, as pessoas, enfim, foram colocadas para trabalhar em trabalho remoto. Tem uma adaptação, né? Nossa empresa já está há 2 semanas, oficialmente 2 semanas em home office. E a adaptação foi, na primeira semana, um pouco conturbada, na segunda ainda tinha um rescaldo, mas na verdade nós entramos na 3ª semana já, essa semana já é a 3ª semana. Então foi razoavelmente tranquilo por conta do formato mesmo que a TI configurou, né? Eu como meu time, eu acho que vale uma menção honrosa aí para os nossos times também, porque guardadas as proporções, né? Também são super guerreiros. Eu tive gente de field service que teve que, no meio daquele do furacão, de todas as empresas saindo, os boards, né, das empresas falando, bota todo mundo
em home office, não vamos correr o risco de trazer o vírus para dentro dos escritórios. Algumas pessoas do time ainda tiveram que ter bastante contato, eventualmente ir até a casa a gente teve casos, né, de ir até a casa de algum prestador de serviço ou de algum funcionário. Então o time de TI também, acho que vale a pena aquela salva de palma, obviamente não dá para comparar com o que os profissionais da saúde estão fazendo, os caminhoneiros, o pessoal que está mantendo o país rodando minimamente falando, os produtores, o pessoal de CEASAS da vida, mas por outro lado também a turma trabalhou bastante, mesmo no nosso caso que já estava tudo preparado, é estressante, tem bastante pressão, e acima de tudo o comprometimento do time, né, de falar, não, olha, vamos colocar todo mundo primeiro em casa, depois a gente fica, né? Então acho que foi isso, esse foi o grande e principal desafio. No primeiro momento, tem outros, o Guilherme sabe, a gente está em plena implantação de ERP, SAP, que não é simples, posso falar com mais detalhes depois, mas o segundo desafio é como é que a gente mantém o projeto rodando com todo mundo remotamente. Mas, enfim, é isso. A TI estava preparada, foi razoavelmente fácil, não menos complexo ou cansativo, mas deu tudo certo. A empresa está funcionando perfeitamente. Acho também que, até falando por ser uma empresa de locação de espaços, né? Eu acho que realmente vai ter uma quebra de paradigma, mas é nítido e notório que as pessoas precisam de contato. Eu tenho algumas pessoas muito próximas de mim que a gente está percebendo assim que está precisando de muita ajuda nesse momento, né? Porque realmente é uma mudança muito brusca e o contato humano, as relações interpessoais, o aperto de mão, o abraço está fazendo muita falta. E as ideias também, né? Quando você está ali no escritório, às vezes você está tomando um café, alguém passa, você conversa, você discute algum tema. Eu mesmo, o board da nossa empresa é muito próximo de todo mundo, né? Sem exceção, de todo o staff, de todos os gestores, enfim. E muitas vezes a gente discute e resolve coisas no café, assim, muito rápido, sabe? Não que não dê para fazer remotamente, mas a ideia aparece ali na hora. Você tem aquele insight, você já fala com a pessoa e de repente aquilo se transforma em algo efetivo. Vamos ter que mudar um pouco, acho que sim, acho que o mundo vai ser outro depois disso tudo, ou quando passar, ou quando minimizar. Pouco antes da gente abrir a live, a gente estava pensando sobre isso, né, Alfred? Quando vai passar, ou quando a gente vai poder voltar a ter uma vida mais natural, e a gente meio que não tem uma resposta ainda. Então é isso. Enfim, tem bastante coisa para a gente falar aí, mas eu acho que do ponto de vista do trabalho remoto em si, propriamente dito, ele é muito bom, ele é importante, mas por outro lado a relação interpessoal, você tá ali no convívio, olhando no olho, dando um abraço, às vezes até discutindo, brigando, né, no bom sentido, por aquilo que é bom para a companhia, isso é muito importante também, essa é a minha visão. Ô Fábio, sabe uma coisa bacana? Todo mundo, assim, tem muita gente que é contra o home office, eu falo, não sei se vai funcionar, né? Mas essa mesma pessoa, normalmente, quando ela tem uma tarefa para fazer, ela tem uma entrega muito importante para fazer, normalmente ela faz de casa. Porque ela fica lá, não tem tanta interrupção, não tem tanto telefone, não tem tanto cafezinho, que é bom, mas também a gente tem que mensurar ali, não pode ser muito no excesso. Essa pessoa que fala contra o home office, quando ela tem que fazer uma entrega super relevante, normalmente é em casa que ela faz. Fala, vou trabalhar até mais tarde em casa, ou não vou para a empresa, vou trabalhar de casa. Então, é legal, é uma mudança cultural mesmo, de como a gente pensa e como que a gente vai trabalhar, que é Sim. daqui para frente. Mas aí eu tenho uma pergunta. Rafa, já que você tocou nesse assunto. Fala, Guilherme. Fala, Guilherme. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, quando a gente fala de produtividade, né, a gente tem, numa empresa, a gente tem todos os aspectos, profissionais de todos os aspectos. Nós temos aquele que você precisa empurrar e tem aquele que sempre puxa, né?
E eu acho que um dos grandes medos até da cultura brasileira de não liberar tanto o home office era olha, o meu profissional está produzindo. E como que vocês estão lidando com, se vocês tiveram essa dúvida do board, ou se ainda possui, como controlar isso? A questão de horário, questão, sabe, de produtividade, entre N outras coisas. Vocês passaram por esse questionamento? Vocês estão tendo problema com produtividade, alguma coisa nesse sentido? Olha, bom, eu vou tomar a palavra aqui. Assim, essa é uma boa pergunta, viu, Guilherme? E você sabe que esse é um daqueles temas que a gente vive discutindo nos treinamentos de gestão que as empresas fazem, e existe, na verdade, uma evolução de como fazer com que o gestor consiga aumentar a produtividade do time. Mas tudo isso é feito com tempo, é feito um próximo do outro, naquele ambiente do escritório. E nós fomos colocados numa situação a forceps, de fica em casa e agora o seu time tem que ser produtivo, né? Eu acho que isso vai da maturidade de cada um, né? Eu acho que lá na Hershey, por exemplo, em nenhum momento se questionou se as pessoas iam ser ou não produtivas. Mas é uníssono que todo mundo está dizendo que se tornaram mais produtivas. Por quê? Porque justamente porque não tem aquela interrupção de você levantar, ir no cafezinho, vem alguém na sua mesa, aproveita que você está na mesa e faz uma pergunta, tem as interrupções. E por isso que a gente costumava ir para casa para fazer aquela tarefa que a gente precisava entregar com qualidade e com pouco tempo. Agora, o home office não quer dizer aumento de produtividade, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma situação ímpar. Meu filho está fazendo home office fora de casa. Ele não mora mais, praticamente não mora mais com a gente. Minha esposa está fazendo home office e para a gente não ficar, embora o escritório seja para nós dois e tenha espaço para nós dois, ela também faz calls. Então a gente pegou um outro cômodo da casa e fez um home office para ela lá. E eu encontro com minha esposa só na hora do almoço. É muito engraçado isso, né? E chega às 5 horas, eu vou para casa. Ou seja, ela sai do trabalho dela e me encontra em casa. Agora, durante o dia a gente não se fala, porque ela está fechada lá, eu fico fechado aqui. Não tomo mais tanto café como eu tomava na empresa, porque lá você vai, é o momento onde você conversa com alguém. Então, em função disso, você acaba se tornando mais produtivo. Agora, tem gente que ainda tem criança pequena, o cônjuge não trabalha ou trabalha em casa, então você muda a rotina. Então, as pessoas precisam, na verdade, encontrar o seu momento produtivo, como é ser produtivo, e também faz parte do aprendizado. E, Guilherme, não tem alternativa. O board, a diretoria, os chefes não tem mais como ficar questionando se o fulano é produtivo, se o fulano eu puxo ou se o fulano eu empurro. É o que temos para a janta hoje. Então, a gente precisa aprender rápido e as pessoas perceberam isso. Não tem profissional que não tenha percebido a necessidade de se reinventar e ser produtivo se a pessoa não é produtiva. Então, eu acho que, no caso da Hershey, não teve um questionamento, até teve uma reação onde todo mundo está falando que se tornou mais produtivo. Isso é bem bacana, é bem positivo. Legal. Uma coisa que eu vi, só bem rápido, assim, tem empresas que são muito operacionais. As empresas operacionais normalmente têm uma média ali pelo horário de entrada e de saída da pessoa, o profissional. E tem outras empresas que elas estão no nível muito mais estratégico. E aí sim, essas empresas medem as pessoas pelas entregas. Pessoas, times ali, por quais são os resultados das entregas feitas. Então depende muito da maturidade da empresa. Tem uma coisa que é bem interessante. Rafa, assim, desculpa te cortar, mas assim, até colocando, por exemplo, existem casos, e hoje nossos sites, o administrativo fica junto com planta. Então, tem algumas limitações, né? O que eu percebo, assim, existe uma maturidade por área, mas existe uma série de regras que tem aquela coisa de passar cartão, que é a mesma, você não segrega, né? O administrativo vai fazer um horário, o pessoal que acompanha toda a parte de operação realmente vai fazer outro. Acaba sendo uma regra para todo mundo. Então, é um desafio você fazer isso, né? Eu faço, às vezes, um pouco de home office com o time, até porque a gente acaba dando suporte final de semana, à noite, né? Então, a gente acaba se organizando nesse sentido.
Mas como gestor, é difícil, às vezes, você cobrar assim, accountability e falar assim, então, né, agora tá na hora de ir embora, porque senão virou a chavinha e vai começar a rodar a extra, sabe? Quando você está numa fábrica, né? Porque você passou o cartão ponto, pronto, está contando hora extra, segue toda a regra e todas as questões trabalhistas que tem por trás disso. Então, são algumas coisas que a gente, às vezes, tem que rever. Mas eu concordo que não tem como fugir disso no futuro. Concordo. E você sabe que você estava falando, Fernanda, ou até o Rafa estava falando de empresas mais operacionais. Eu conheço pessoas que trabalham em empresas financeiras e aí realmente tem um controle maior. Essas empresas, inclusive, você não consegue utilizar devices USB porque é tudo bloqueado e são desktops. Assim, 90% das pessoas usam desktop. As pessoas tiveram que levar o desktop para casa. Então, não tinha notebook. Então, tiveram que levar desktop para casa. Só que a empresa não tinha VPN ou não tinha para todo mundo. Então, essas empresas financeiras que têm um capital enorme, por outro lado, eles não estavam preparados em termos de infraestrutura para uma situação dessa do apagar das luzes e acender das luzes, que foi bem assim, né? Então, eu fico imaginando bancos como Itaú, Bradesco, que predominantemente trata com informações sigilosas e as pessoas não têm notebook, como é que eles fizeram isso, né? Então, é curioso uma situação como essa numa empresa onde 90% são desktops. Agora, uma pergunta para vocês. Oi. Uma pergunta, Alfred. Vocês tinham, dentro do planejamento de vocês, a previsão de alguma dessas ferramentas que vocês precisaram adquirir e que acelerou o processo agora, ou não? Foi a fórceps mesmo porque o meteoro caiu? Bom, eu vou deixar. Boa pergunta, mas eu vou deixar os meus colegas responderem antes. No nosso caso, a gente já tinha acabado de rolar o TAR, né? Então, nossa, tá horrível, né? Eu não aparecer. Tô me sentindo. Tudo bem, mas eu tô vendo vocês bem. No nosso caso, a gente já tinha acabado, né? A gente terminou em fevereiro o rollout do Office 365, então já estava bem consolidado, e a questão de VPN foram algumas liberações né, que o time de infra acabou fazendo com algumas áreas, mas assim, não teve nenhuma aquisição de software novo, nada para aguentar. Foi o que já estava no planejamento mesmo, né, tudo previsto até antes disso. Do meu lado também a mesma coisa, a gente fez a implementação do ferramenta colaborativa para o Brasil no final do ano passado, em setembro, e a gente acabou o rollout Latam agora no começo do ano. Então, toda a parte de colaborativa já estava lá, já estava em pé. E para a parte de virtualização ali, a gente já tinha licenças de Citrix, o Banhara lá e o time apoiou a gente nisso daí, então a parte de software e plataformas a gente já estava ali pronto. Ali na Hershey, como eu falei, a gente tem uma infraestrutura 100% cloud. Office 365, a gente tem o Office 365 full, com todas as aplicações do Office 365. Então, para nós, a gente não adiantou em nada, Guilherme. Essa é uma pergunta interessante, porque eu acho que todas aquelas empresas que estavam ali, vou ou não vou, dou o primeiro passo para uma transformação digital, ou não dou, vou esperar um pouquinho, vou esperar o mercado reagir, de novo, foi levado por essa tsunami, né? Teve que investir a forceps. O grande problema é que quando você faz isso, nesse momento, os seus usuários, eles não estão aculturados na ferramenta. Então, eles têm que aprender a usar a ferramenta, têm que aprender a trabalhar em casa, é um monte de aprendizado ao mesmo tempo. Dói um pouco, mas a hora que acabar esse período Covid-19, a hora que a gente começar a voltar para os escritórios, eu tenho certeza que a pessoa vai olhar para trás, 2 meses para trás, e vai olhar o crescimento profissional que tiveram. E vão olhar e vão falar assim, nossa, olha, o Alfred lá atrás, há 2 meses atrás, era um primitivo. E olha só hoje, né? Então, eu acho que isso é bacana. Ruim que foi assim, mas eu acho que muita empresa vai passar a pensar diferente do uso da tecnologia em função disso, porque
A má notícia é que não vai ser o último vírus que a gente vai receber de graça. Vão vir outras situações como essa. E as pessoas vão ter que estar preparadas para isso. Legal. E assim, eu acho também que a gente estava no meio da vida, né? Desculpa, Vieta, fala. Não, é rapidinho, Guilherme, só para completar o que os meninos falaram e a Fernanda também. No nosso caso, a gente não teve que, como eu falei no começo, a gente não teve que comprar nada, enfim, com exceção de realmente fazer as pessoas usarem a solução. A gente não teve que comprar nada, não tivemos que acelerar nenhuma aquisição. Sobre a sua outra pergunta, eu queria fazer um comentário que está pairando na nossa empresa. Não é nem questão da produtividade, é questão da maturidade, né? Então, assim, eu acho que as pessoas elas estão colocadas a uma prova de comprometimento e de maturidade muito maior do que qualquer outra coisa. Assim, tipo, beleza, eu estou trabalhando de casa, não pego trânsito, tudo bem, vamos deixar de lado um pouquinho o confinamento, porque isso é ruim, a restrição de ir no mercado, de ir ao shopping, de ir num cinema, isso é péssimo, não vamos falar sobre isso agora. Acho que nem temos tanta competência para falar sobre os aspectos psíquicos, essas coisas, mas, acima de tudo, a pessoa ela está sendo colocada à prova o nível de comprometimento, de maturidade, e uma terceira palavra que nós estamos discutindo muito internamente, que é a questão assim, o quanto a pessoa ela é autossuficiente, quanto ela consegue andar sem necessariamente um direcionamento, ou faça isso, ou faça aquilo. Então, acho que esses pontos, independente da produtividade, né? Sei lá, tem gente que efetivamente trabalha 3, 4 horas por dia, mata todos os problemas, resolve tudo, bota a bola no peito e fala, agora eu vou fazer outras coisas, vou ter mais tempo para outras coisas. E tem gente que não, que tem uma rotininha certinha, tem que começar naquele horário, tal hora do dia eu faço tal coisa, tal hora eu faço outra, chega no final do dia fazendo a mesma coisa, mas fazendo com muito mais tempo. Então, acho que a maturidade das pessoas está sendo colocada em prova também, assim, tá bom, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que entregar, eu sei que a empresa espera de mim, e é isso que eu vou entregar, independente de onde eu vou estar sentado fisicamente. Né? Nesse momento, por exemplo, eu estou numa salinha aqui, que é a salinha de game das crianças, é o lugar mais tranquilo nesse momento, eu tirei eles da salinha de game, né? Mas, enfim, não importa, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, poderia estar lá no escritório. Eu estou fazendo o meu máximo para continuar entregando aquilo que a empresa espera de mim. Quanto tempo do dia eu estou fazendo isso? Como eu estou fazendo? Com quem eu estou compartilhando as minhas tarefas? Para quem eu estou delegando aquilo que eu posso delegar? Já não importa mais para o meu chefe, não importa mais para o CEO da empresa. Importa é que eu continue entregando. Eu acho que a maturidade é uma palavra-chave também nesse momento. Quantas pessoas vocês colocaram em home office nesse período aí, em média, mais ou menos? A Hershey aqui no Brasil... Na BR Properties foram 60, mais ou menos, do escritório, e mais umas 100 pessoas mais ou menos. Nosso time é enxuto, né? A empresa, você conhece bem já a nossa empresa. A empresa é bastante enxuta, embora seja uma empresa que fatura bem, é uma empresa grande, enfim, em tamanho, em potencial, mas é uma empresa enxuta. Então, acho que foram umas 100 pessoas mais ou menos no todo. A Hershey também é uma empresa enxuta aqui no Brasil, ela é bastante... não fala que ela é pequena, mas ela é enxuta. A gente tem uma característica semelhante da Fernanda, que é a força de vendas. Contando com a força de vendas, porque a força de vendas também está em casa agora, né? Nós colocamos umas 150, 160 pessoas em home office. Quer falar, Fê? É bem parecido com o cenário do Alfred mesmo, mais ou menos isso. Um pouco mais de 100 pessoas a gente colocou, contando com o pessoal de vendas realmente.
né? Que na verdade já não tem posição, né? Eles já ficam realmente na rua, a grande maioria. Sim. Mas o grande X da questão foi mais o pessoal do back-office mesmo, todo o back-office, e algumas pessoas pontuais de operação. Lá na Sapori a gente tem muita gente, né? Tem 17 mil pessoas. Só que essas pessoas normalmente já ficam dentro dos restaurantes, nas cozinhas, então aí não tem como elas fazerem home office, né, na maior parte delas. Mas a sede, só na sede ali, a gente colocou pelo menos umas 200 pessoas, 150, 200 pessoas que já estão aptas aí a home. Bacana. Interessante, né, Guilherme? Porque, olha, a gente falou aqui de 100 pessoas, 150, mais 150 são 300, 400, mais são 600. Você imagina um escritório para acomodar 600 pessoas. E aí, é esse tipo de economia que a gente estava falando no começo da conversa, que pode trazer para as empresas, né, obviamente, guardadas as proporções, que é conta de luz, conta de água, elevador, condomínio, toda a parte de imobiliário, que as empresas podem começar a repensar. Existem empresas que estão muito mais maduras nesse processo, que eu sei, por exemplo, HP, Unilever, onde as pessoas não têm mais posto de trabalho. Tem um pool de mesas e uma vez por semana ele vai lá no escritório, porque a empresa efetivamente é globalizada. O chefe está fora, parte da operação está na Índia. E, obviamente, isso acabou reduzindo muito, mas muito essa parte de escritório, né, de aluguel. E eles devem sentir na pele aí o quanto que diminuiu na primeira onda. Agora, para eles, não fez quase diferença, né? Um movimento, puxa, olha o que os outros estão passando. Eles estão assistindo o pânico dos outros agora. Mas sabe o que acontece, Alfred? Eu acho que as empresas, quando fazem um projeto de home office, de implementar realmente bem estruturado, e você analisa o custo, né, de se manter o funcionário na posição. Você pega a locação de um prédio na Berrini, Paulista, enfim, é super alto quando você começa a dividir isso por metro quadrado e todo. Então, e todo os equipamentos e tudo mais que você tem, o custo de manter o funcionário no prédio. Quando você vai um pouco, sai desse cenário, vai um pouco para a planta, tanto também incentivo, tem assim, a questão de espaço já não é tão caro quanto numa área mais centralizada, enfim, então diminui, mas eu acho que é uma conta que é bem bacana quando você vai fazer esse projeto de colocar o home office, de trabalhar a questão de cultura, e faz isso, e traz isso para o papel, é uma economia gigantesca que se tem. É na margem do produto, né? Você que trabalha com tinta, nós com chocolate, vai direto na margem do produto isso é rentabilidade, né? Então, agora, as pessoas vão, olha, cultura ou não, home office virou a pauta de reunião, vai virar pauta de reunião agora. Isso é bacana, essa mudança força... Deixa eu fazer uma pergunta, Alfred, já que o home office virou algo assim que a gente está acreditando com algo muito positivo, né? Mas poucas vezes na minha vida eu vi projetos de TI sendo executados remotamente. A não ser quando é uma fábrica, alguma coisa assim, mas sempre foi casa de ferreiro, né? Então, assim, como é que vocês veem? Eu estou vendo Meta, né? A gente está fazendo um projeto onde a gente mobilizou o time inteiro, uma implementação de RP que foi todo mundo fazendo esse projeto home office agora. E aí vem duas perguntas atreladas. Uma, vocês acham que esse modelo pode mudar daqui para frente, né? E como isso funcionaria? E o segundo, o que essa crise acabou parando, atravancando ou atrapalhando os projetos, coisas que vocês estavam planejando, pelo modelo de ou home office ou não, ou é financeiro? Como que vocês veem isso? Eu não gostaria de ser o primeiro, não pode? Claro, por favor, Fernanda, você primeiro. Vai lá, Pê, começa. Eu acho que agora, na verdade, as empresas estão assim, olho no caixa, sabe? Olho no caixa e revisitar a prioridade de projetos. Eu acho que não pode esquecer, né, a questão do plano estratégico, que é o guia principal,
né? Até eu acho que, no modo geral, as empresas têm revisitado isso, não só mais uma vez no ano, mas acho que quase que diariamente, né, para recalibrar tudo, porque as decisões têm surgido, as mudanças aí cada hora, na verdade, né? Mas é realmente olhar no caixa e revisitar a prioridade. Não que o projeto vá deixar de ser feito, mas se realmente o que faz sentido neste momento, né? E também, acho que dentro desse novo cenário, eu acredito muito que a gente está tendo uma mudança comportamental muito grande, né? Eu acho que realmente a gente não vai sair disto tudo da mesma forma que a gente entrou. As relações, as conexões entre as pessoas, entre os negócios, entre as empresas serão diferentes. Então, eu acho que é o momento realmente de revisitar essas prioridades, olhar isso também, se aqueles projetos que estavam no pipe ainda fazem sentido, né? Dentro desse novo contexto, desse novo cenário. Então, é uma mudança de comportamento e muito incerto ainda, né? Você tem as pessoas cada vez mais falando em espiritualidade, repensando várias questões, onde eu vou investir, desapegando realmente, não é mais o ter, olhando para outros pontos, que a gente não sabe onde elas vão investir o dinheiro dela, como que elas estão pensando para tomar de decisão, e vai movimentar tudo isso. Então, eu acho que para as empresas, neste momento, eu acho que tem projetos corporativos que a gente realmente está seguindo, né? Mas daqui para frente é olho no caixa e calibrar o que é realmente prioritário no momento, de acordo com esse novo cenário. Não, mas deixa eu só complementar, tá? Só um minuto. Porque, assim, eu entendo que tem projetos que são estratégicos, mas tem projetos que, de uma certa forma, são mandatórios, né? Levar todo mundo para casa passou por uma atualização na CLT para isso acontecer. Você tem uma LGPD talvez chegando por aí, não sei se vai ser adiado ou não. Então, assim, tem uma outra onda de coisas que, por mais que a gente queira, não dá para segurar. Então, como seguir também? Eu entendo que tem algo que é estratégico, temos que olhar para a caixa, e tem um outro pedaço que é mandatório. E aí? Muito bom, esse é um ponto muito bom. Resumindo o que a Fernanda falou, a gente está com um olho no peixe e outro no gato. Que é o seguinte, o olho no peixe é o caixa, e o gato é o que a gente pode fazer, priorizar, tem que priorizar. Agora, de novo, eu acho que assim, pela característica da Hershey do Brasil ser uma empresa enxuta, a gente não tinha projetos, bom, está sobrando tempo, vamos fazer esse projeto aqui. Então, nossos projetos são projetos que a gente nenhum parou, inclusive a LGPD. A gente tem um projeto de negócio bastante importante, onde tem uma participação de TI fundamental, e a gente continua o projeto, todo remoto. A gente vai começar agora ciclos de teste, todos remotos, e o que a gente precisa lembrar é assim, a gente não está proibido de sair de casa e ir ao escritório. É uma recomendação muito forte que a gente fique em casa, para evitar aglomeração. Nas exceções, eu acho que ir ao escritório com pouca gente para discutir alguma coisa que seja fundamental, a presença seja fundamental, uma reunião presencial, a gente abre uma exceção. A gente precisa lembrar que realmente a situação que a gente está vivendo é uma situação surreal, a gente nunca viveu um negócio desse, o Brasil nunca viveu uma privação dessa, mas também não é algo absolutamente proibido, né? A gente precisa fazer com muita parcimônia, porque, bem ou mal, as pessoas continuam indo no mercado. Você mudou a maneira de ir no mercado e o horário de ir no mercado. Eu vou de luva. Por quê? Porque hoje o ponto de contato fundamental são as mãos. Mas, enfim, o caixa é realmente muito importante. Os projetos estratégicos, eles continuam. Os mandatórios precisam continuar. Agora, isso não pode durar muito tempo. Porque se essa situação durar muito tempo, acaba tudo. Acaba até o caixa da empresa, né? Então, rodando numa situação normal, eu acho que isso vai fazer as empresas a começar a olhar com um ponto de vista diferente sobre os projetos. O projeto realmente vale a pena? O projeto realmente dá retorno?
Esse projeto é importante? Então, essas perguntas elas vão passar a fazer parte de um checklist de todos os projetos. Eu acho que essa mudança é a maior que vai acontecer em relação à execução de projeto. Importante, traz retorno, e se não for, não faz. Pronto, não faz. Agora, essa situação não pode demorar muito, porque senão o caixa da Hershey vai acabar, o caixa da Sapori é totalmente prejudicado, ou da Sherwin-Williams, porque eu imagino que as pessoas não estão indo comprar tinta, porque a loja de tinta não está vendendo tinta. Enfim, algo que a gente precisa voltar à normalidade rapidamente. Quer falar, Fábio? Não, pode falar, Rafa, pode falar. Eu completo aqui depois. Tá, então assim, resumo ali, tem uma situação bem diferente do Alfred. Lá a gente paralisou uma série de projetos, tá, Alfred? Então assim, o que a gente está vendo e focando agora é na preservação de caixa. Como a gente tem um custo recorrente ali altíssimo, principalmente vinculado à mão de obra, e também à compra de produtos, muitos deles são perecíveis, nossa meta, nosso principal objetivo é caixa. Tanto que as reuniões de board, de conselho, a gente não está fazendo mais mensalmente, a gente está fazendo semanalmente, a gente mostra ali as informações para os nossos conselheiros e para os acionistas da empresa. Então, hoje de manhã, por exemplo, foi o dia que a gente foi lá e teve a reunião com eles. Então, projetos super importantes ali que, para viabilizar o IPO da Sapori, que envolve ali a troca da RP, ou que melhorar a tecnologia, que envolve ali uma jornada multi-cloud. Então, esses projetos que necessitam de investimento nesse primeiro momento foram paralisados aí por pelo menos 1 mês, 2 meses. Então, eles não foram cancelados, mas a gente paralisou. O que não foi paralisado são projetos ali que vão trazer retorno em curtíssimo prazo, ROI, e aí falando de dinheiro mesmo, ou projetos ali menores que vão trazer eficiência operacional. Então, vão ajudar a gente ali a automatizar uma série de processos, gerando eficiência, ou fazer atualizações de versões, ou fazer algumas coisas legais. Isso se manteve, mas projetos estratégicos e grandes projetos com investimento foram cancelados, suspensos até o momento. Eu não queria te dar essa má notícia aqui na live, Guilherme, mas todos os projetos. Aquele RP? Não existe mais. Não, brincadeira. Eu queria compartilhar com vocês, na verdade, uma visão de experiência própria, falando, obviamente, da BR Properties, mas falando um pouquinho também de experiência de vida. Na BR Properties a gente decidiu que os principais projetos realmente não vão parar, o Guilherme sabe disso, a gente colocou todo mundo em trabalho remoto, as equipes que estavam, os consultores que estavam presenciais no nosso prédio, cada um está fazendo home office de onde pode ou de onde deseja efetivamente. As atividades estão continuando, a gerência do projeto continua normal, as interações. Graças à nossa ferramenta de trabalho remoto, que está muito baseada na solução Microsoft Office 365, a gente inclusive disponibilizou contas para os consultores, né, para facilitar, enfim, ficar na mesma rede ali, na hora que o cara for abrir o Microsoft Teams, por exemplo, ele já acha o nome ali do key user com mais facilidade. Enfim, criamos grupos de trabalho dentro da própria ferramenta. A coisa está rodando normalmente, como se tivesse presencial. Mas eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu acho que vale a pena falar, que se resume naquela frase, naquele jargão, naquele bordão que todo mundo usa: não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Eu acho que eu pessoalmente levo isso para minha carreira. Eu levo isso para minha vida e para minha carreira. Eu passei por algumas empresas que em determinados momentos se viram mergulhadas em crises, seja elas das quaisquer que sejam, né, que foram ao longo da caminhada, e elas não estavam preparadas para tal. E aí a dor foi muito mais forte, a dificuldade foi muito maior, e
aí quando você se vê num determinado momento olhando e falando assim, olha, eu vou escolher qual fornecedor que eu vou pagar esse mês, fica difícil. Então, até a estratégia de TI, né, por mais que a gente pense assim, não, legal, hoje em dia tem o cloud, aí tá aí a transformação digital, os apps e tal, quando a gente pensa na TI, na estratégia de TI como um todo, a gente tem que, nós como executivos, a gente tem que avaliar muito o momento da empresa. E não só o momento hoje, mas assim, minimamente falando, 5 anos para trás e 5 anos para frente. Eu penso muito nisso. Então, infelizmente, passei por situações de efetivamente ter que escolher qual fornecedor que eu ia pagar. Eu entendo o que o Rafa está falando, né? Assim, é uma empresa que o faturamento dela é efetivamente o consumo de quê? De alimento qual? A maioria perecíveis, que são fornecidos no formato final, já produzidos. Então, realmente, nesse momento, acho que é a melhor decisão, realmente não cancelar, mas abortar ou congelar. Cada empresa sabe o seu momento, cada empresa sabe das suas necessidades, mas não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, quer dizer, muitas empresas que não estavam preparadas para nada estão sofrendo muito mais do que nós, que já tinham uma boa parte das coisas, ou quiçá 100% das coisas preparadas para momentos como esse. Enfim, no caso da BR Properties, obviamente nossa grande preocupação é em como a gente consegue também apoiar os nossos locatários, né? Certamente tem que pagar suas contas, tem que faturar, tem que manter a empresa rodando, mas tem que pagar o aluguel, né? No final do mês também tem que pagar a nossa fonte de renda, que é o aluguel. Então, é um desafio também, a empresa tem que estar bem estruturada para isso, ela tem que estar com todas as ações tiradas do papel, né? Enfim, não dá para ficar só, talvez a gente faça isso, talvez a gente faça aquilo. E a característica da BR Properties, enfim, eu estou super apaixonado por esse mundo de mercado imobiliário que eu não conhecia. E uma das características da BR Properties é essa, assim, a gente não deixa nada para trás, né? A gente não deixa nada debaixo do tapete, né? Então, acho que isso ajuda muito também nesses momentos de, opa, tomamos um soco na boca do estômago, e agora, o que a gente vai fazer? A gente treinou um pouquinho, a gente teve um sparring, apanhou um pouquinho de alguém e tal, e agora o soco vai bater, mas você vai saber, minimamente falando, como você vai respirar para poder seguir em frente, né? Enfim, o caminho é esse. A gente está quase completando 1 hora aqui, foi rápido pra caramba, né? Não quero atrapalhar a noite de vocês, então vou acabar pegando algumas perguntas aqui que o pessoal fez e direcionar, e aqui alguém responde, alguém que se sentir mais confortável. Uma das perguntas que teve, assim, a gente viu muito nesses últimos dias, né? Happy hour remoto, e isso eu acho que é uma formas, né, diferentes de confraternizar, de trazer as pessoas mais próximas no momento de isolamento social. Então, eu gostaria de fazer 2 perguntas dentro do mesmo tema. Uma, se vocês, a empresa, né, a corporação, ela tem promovido alguma coisa nesse sentido, e se tem surgido alguma coisa de diferente também, né, alguma coisa, sei lá, remoto, alguma palavra, ou se tem feito, se alguma coisa surgiu nesse momento de home office com vocês. Agora eu vou tomar a palavra, só rapidinho, menos de meia hora eu respondo, tranquilo. O nosso RH lá na Hershey, eles foram muito rápidos em promover várias situações virtuais. Vamos lá. Todo mês a gente comemora aniversário. Os aniversariantes do mês. Ontem foi o dia, foi virtual. Teve um convite pelo Teams e todo mundo participou, cantamos parabéns. Obviamente não teve o bolinho, não teve toda aquela parte mais próxima que é de uma situação como essa. Tem aula de meditação, porque agora como a gente está todo mundo em casa,
uma situação diferente, mexe muito com o psicológico. Então tem uma vez por semana, uma, 2 vezes por semana, essa semana já teve uma vez, vai ter outra vez até sexta-feira, aula, meia hora de um momento de meditação. Então você tem uma aula de meditação, tem um número 0800 para você ligar, tipo psicólogo 0800, onde você liga e conversa com uma pessoa para poder, enfim, sair um pouco do seu dia a dia. Então, o RH lá da Hershey está realmente atuando bastante nisso e tem dado resultado. Acho que tem dado resultado. E tem alguns gestores que, com suas equipes, estão fazendo reuniões virtuais do tipo happy hour, cada um com a sua cervejinha, pega um Zoom da vida, você conecta 10 pessoas e vira uma sala de bate-papo, tal qual nós estamos fazendo aqui, só que com cervejinha, amendoim, e cada um na sua casa. É uma maneira que o pessoal também... Você viu a ideia, né? Dica, viu, Gui? Hoje o MVP. Tomando cerveja, aí você do Essence e o pessoal da AWS manda pra gente aqui uma cerveja, a gente vai fazendo esse bate-papo tomando uma. Gostei. Gente, e só falar uma coisa aqui, quem acabou organizando foi a Essence, né, e a AWS, 2 apoiadores, mas a gente estende um convite para qualquer um que queira contribuir, que quiser convidar algum outro CIO. A nossa ideia é de fazer isso todas as quartas-feiras, então a gente já tem a próxima quarta-feira combinada para a gente se ajudar, né? Eu acho que a gente teve muita informação interessante. Talvez só o Rafael e a Fernanda se conheciam aqui, os outros demais não se conheciam, e a gente está tendo uma troca, para mim, muito valiosa, que poucas vezes eu vejo acontecendo tão francamente. Talvez pode ser o melhor resultado que a gente tenha com o Corona, foi a forma como a gente tem tentado se ajudar, né? De forma nunca antes vista. É verdade, é verdade. Né? Sem dúvida nenhuma. E olha, enfim, realmente eu não conhecia nenhum de vocês, não sei o Guilherme, né, Guilherme? Acho que a gente está, como você falou, a gente está chegando aqui no final. Eu vou até agradecer aí a participação, foi muito bacana ver o que os outros estão fazendo, como estão também suportando os seus negócios. Agradecer o pessoal que se conectou remotamente para escutar a gente falar das nossas experiências, curtas experiências, porque afinal de contas o coronavírus no Brasil está de fato há 2 semanas, né? E bem bacana, realmente bem bacana, e tirar ideias e aprendizados daqui, né? Foi muito boa a conversa. Pena que eu não conheci visualmente a Fernanda, vou ter que entrar no LinkedIn para conhecê-la. Eu vou mandar foto no grupo do lado. Agora, pessoal, para finalizar, eu gostaria que cada um fizesse uma pergunta para o grupo, assim, o que a Alfred perguntasse para o grupo, alguma coisa que tivesse curiosidade, o Meta, Rafa, todo mundo. Eu vou falar, então. Vai lá, Fê. Porque a gente estava conversando até antes a questão das empresas que estão nesse movimento de transformação digital, se elas sofreram menos ou não impacto. Eu não sei como é que está a maturidade das empresas de vocês, né? Eu imagino, né? A gente não tem exatamente um projeto de transformação digital hoje, mas assim, eu imagino que as empresas que já vivam essa cultura, na verdade, mais do que ter as ferramentas de tecnologia disponíveis, elas conseguem se adaptar melhor, de forma muito mais rápida, a todo esse cenário. Porque eu vi algumas empresas, inclusive indústrias, saindo para 5 diferentes marketplaces em 10 dias. Então, assim, as ferramentas estão aí, mas o back-office estava preparado também para suportar isso tudo, né? Então, na verdade, eu queria entender um pouquinho de vocês, como é que está no momento de vocês nesse sentido, e se vocês estão vivendo a transformação, se isso ajudou ou não nesse momento. Tá, deixa eu falar um pouquinho aqui, que dá de uma situação bem bacana. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de sair daquele modelo linear ali de crescimento baseado em ativos para ir no modelo exponencial, utilizando tecnologia como meio, criando novos serviços, novos produtos digitais, e aí gerando escala, né? Eu acho que esse momento é um momento que ele pode acelerar essa mudança, e a mudança está muito relacionada a novos modelos de negócio. Então, falando ali do meu mundo, a gente tem lá os restaurantes. A gente precisa que as pessoas vão aos restaurantes para a gente alimentá-las.
Quando eu falo de um novo modelo e aí transformar digitalmente uma empresa de restaurantes, eu estou falando de utilizar as 1.400 cozinhas que eu tenho para produção e conectar a comida que está sendo produzida nessas 1.400 cozinhas com as pessoas que estão com fome, independente se elas estão nas empresas, se elas estão em casa, ou se são só funcionários, ou se são famílias de funcionário. Então, eu acho que a gente pode utilizar isso para acelerar. Uma das coisas que a gente está fazendo ali é fazendo aporte em startups. Então, recentemente, agora, mês retrasado, a gente fez aquisição, ali, investimento em 3 startups, e uma delas é um mercado autônomo, que é a Zait, para começar a trabalhar um novo modelo de negócio de maneira mais digital, e o outro é a Chip, que é um concorrente da Rappi, que a gente também vai começar a conectar pessoas que produzem alimentos com pessoas ali que estão com fome. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente conseguir testar o mercado, poder falhar, aprender, porque está todo mundo tentando se reinventar. Então, acho que é uma grande oportunidade aí de remodelar e se transformar digitalmente. Falando um pouquinho da Hershey, acho que a gente deu um pouco de sorte também. A gente estava com um projeto já na agulha, já estava em Go Live, de ir para o Marketplace, né? A gente lançou um Marketplace nosso agora, assim, junto com o Corona, e veio a calhar, sem dúvida nenhuma. E foi muito bem lançado, diga-se de passagem, o e-commerce, e a gente está abrindo ainda outras frentes nesse sentido, e vai ajudar, especialmente a gente, né? Que a Páscoa está aí, e a Páscoa para nós é um Natal, né? Embora nós não tenhamos ovo de Páscoa, o chocolate vai no embalo, né? Assim, você comprar mais chocolate nessa época. E hoje ninguém vai comprar chocolate para sair distribuindo para parente, porque ninguém vai visitar. Então, o que fazer com todo esse chocolate? E aí, na linha do que o Rafael falou, a gente tem que fazer esse chocolate chegar para quem quer comer chocolate. E o Marketplace, né, o e-commerce, tem ajudado bastante nesse sentido. Né? Realmente é bem interessante. Veio a calhar o e-commerce. Não vou falar que o coronavírus veio a calhar, porque é chato até falar assim. Mas o e-commerce veio a calhar. E tem dado bons resultados para a gente. E espero que continue assim. Na BR Properties, Fernanda, parte de transformação digital, a gente está lançando um portal agora que a gente vai fazer locação de áreas via via e-commerce, né? Então você pode alugar sua área para instalar sua empresa, você vai receber um link, vai baixar, fazer um download da laje, na verdade, coisa simples, né? Enfim, vai ficar meio pesado o download. Não, brincadeira, gente. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que penso muito no amanhã, sempre o lado positivo, né? E tento levar o lado do humor também, né? Ter bom humor para tratar as coisas. Obviamente a gente fica preocupado e, de novo, por experiências passadas a gente pensa muito como é que a gente vai sugerir para o board da empresa o caminho a ser seguido do ponto de vista de TI, né? Então a gente, como eu falei, né, a gente veio desde 2017 com a minha chegada e com a reformulação do time, a gente veio implementando várias situações e várias ferramentas, enfim. Naturalmente, a palavra transformação digital, enfim, ela ficou muito forte de uns anos para cá, né? Mas eu acho que todas as empresas de alguma forma se transformam, não só digitalmente, se transformam do ponto de vista de negócio. Eu sinceramente fico pensando aqui, como é que a Sapori poderia, por exemplo, não depender só da venda do alimento nos restaurantes, né? Então, acho que é uma pergunta que deve ficar no board lá também, né? E talvez já tenha, tá? Eu não conheço bem o negócio de vocês, Rafa, até vou me informar mais, vou estudar mais sobre vocês agora também, mas imagino, eu já vi restaurantes que são administrados por vocês, que são de vocês, mas fico pensando, pô, como é que eu faço, como é que a empresa vai fazer para continuar faturando, criando outras linhas de negócio, né? Enfim, o Alfred, se quiser mandar chocolate para cá, não tem problema, a gente
passo o endereço aqui, acho que todo mundo vai querer, né? Principalmente se vier assim no formato da amizade, ó, tô te mandando aqui como amigo, não vou te cobrar nada. Mas assim, e no caso da BR Properties também, né? Assim, se esse cenário tende a mudar, se as empresas vão ficar mais flexíveis, se as pessoas vão estar mais maduras, se o trabalho remoto vai ser uma tendência e tal, como é que uma empresa que compra e vende imóveis, como é que ela se transforma e também cria ambientes que sejam propriamente dito, né, que sejam utilizáveis em cenários distintos. Então, a transformação digital ela vem acontecendo, acho que todas as empresas vão, cada um no seu tempo, mas como é que a gente efetivamente apoia o negócio para num momento desse, pô, vou fazer a quentinha, sei lá, tô chutando aqui, né? Em vez de entregar a comida ali num balcão, eu vou passar a entregar na casa da pessoa. Eu até queria fazer um comentário, eu tenho uma cantina lá em São Paulo. Eu tô falando lá em São Paulo porque eu vim pro interior, tá, pessoal? Eu tenho um refúgio aqui no interior. A gente achou melhor vir para cá com a família, tal, um lugar mais afastado. E tem uma cantina lá em São Paulo que não parou de funcionar, assim, tipo, eles estão se precavendo, estão elevando os níveis de higiene, de controle com os próprios funcionários, etc. E eles estão fazendo entrega na Grande São Paulo. Então, quer dizer, tudo bem, é uma empresa só, é uma cantina, eu acho que é muito mais fácil de você gerenciar, mas estão fazendo entrega. Então, assim, olha, agora se você quiser o meu ravioli a 4 queijos e tal, eu mando para você. Né? Então, enfim, acho que é um momento de grande transformação do mundo, não só do digital, né, mas do mundo como um todo. Né? Quer fazer a só mais uma pergunta? coisa. Só mais uma coisa, acho que antes que acabe o tempo aí, cara, tem um monte de gente me mandando mensagem aqui perguntando se sou eu mesmo. Não, sou eu, tá? Sou eu. Tô sem barba, tá? O pessoal me conhece, né? Até minha foto lá no flyer lá da divulgação, tal. Cara barbudo. Tirei, pessoal, tirei. Guilherme, tira a sua também, cara. Não vai adiantar muito agora, né? Pergunta, no roadmap de vocês, no plano estratégico de vocês aí, vocês estão esperando uma volta do mercado, volta de faturamento aí para quando? Poxa vida, essa pergunta, Rafa, é a pergunta de $1 milhão de dólares, não vou nem falar de reais, é a pergunta de $1 milhão de dólares. Mas a gente, assim, cada dia com sua agonia. Mas no início a gente estava imaginando que final de março, a gente pudesse começar a pensar em voltar para o escritório. A data inicial era dia 6 de abril, que seria segunda-feira. Agora a gente já se fala em final de abril, e não só nós, né, mas como a grande maioria das empresas vai seguir essa linha. Mas a gente não tem uma data específica. O que se espera face a esse cenário e o que acabou acontecendo com outros países com características semelhantes do Brasil é que a gente vá mais uns 2 meses, pelo menos, nessa situação de quarentena e um mercado totalmente desaquecido. Fê? No nosso caso também a gente não tem essa data definida, não. Acho que as decisões estão sendo tomadas semana a semana, quando não dia a dia. Havia uma expectativa de voltar agora, né, do home office, mas também a gente já postergou isso. Então, a operação segue trabalhando, tudo funcionando, e tem uma série de projetos acontecendo, enfim, obrigações sendo entregues, mas a gente não tem essa visibilidade ainda não, muita incerteza, na verdade. Tá, mas vocês não acreditam numa volta gradativa? Vamos dizer assim, algo parcial, algo acontecendo ao longo do tempo e não uma volta total? Não seria uma opção? Eu, particularmente, eu acredito que sim.
Eu acho que isso deve acontecer, porque já tem algumas lojas voltando, na verdade, né? Tem home center voltando pouco a pouco, vocês já estão reabrindo com alguns cuidados, com horários controlados, né? Segregando um pouco a questão de idosos, né? Do grupo de risco, uma série de coisas nesse sentido. Eu acho que vai sim, até porque se parar tudo realmente não se sustenta, né? Começa aquele impacto, aquele efeito cadeia que não, enfim. Mas eu acho assim, acho que a volta não vai ser virar a chave, volta todo mundo do dia para a noite, né? Um Big Bang. Vai ser realmente, eu acho que gradativa. Isso já está começando a acontecer, na verdade, né? Eu acho que aí na próxima semana a gente já deve ter mais novidades com relação a isso. Eu acho que está muito nessa linha. Mas, assim, falando da empresa, da Share especificamente, a gente não tem nada definido ainda nesse sentido, né? Então, assim, cada final da semana é algo a gente vai recebendo aí as novidades e vai tomando decisões. Tá bom. É bem nessa linha mesmo. Eu acho que a volta gradativa, eu acho que é indiscutível. Não vai dar para voltar no virar da chave. Infelizmente, né? Infelizmente não vai. Eu acho que, enfim, quando a gente começar a voltar gradativamente, ainda vão acontecer picos de surto de contaminação. E aí a gente vai ter que controlar essa saída. Porque enquanto todos não ficarem imunes, o risco é igual ao de hoje. Para vocês terem uma ideia, né? A China está desde dezembro com essa situação e não contaminou 1 milhão de pessoas ainda. Então, quer dizer, a China já está voltando a trabalhar porque está todo mundo imune? Não, não estão todos imunes. É difícil você imunizar de uma maneira natural 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Mesmo no Brasil, para todo mundo pegar e todo mundo ficar imune, é uma tragédia isso. Então, voltar de uma maneira escalonada, e eu acho que os serviços essenciais e aqueles serviços onde gera menos aglomeração, por exemplo, as casas de material para construção, eu acho que são lugares que deveriam voltar, porque o cara que vai e compra, ele faz uma compra pontual para ele continuar a obra dele em casa. Então é uma coisa mais espalhada, né? Não é um shopping center, né? Não é um shopping center que abre, né? E, Nossa, enfim, tá com delay, né? Tem um pouquinho, mas eu acho que é nesse sentido que vai ter que voltar. Cinema, se o cinema tiver que reabrir, vai ter que reabrir fila sim, fila não, 2 cadeiras sim, 2 cadeiras não. Não sei, vão ter que achar uma alternativa. Ontem, como eu falei, eu fui no supermercado, fui no Carrefour, eu vou de luva, mas eles estavam obrigando todo mundo a higienizar as mãos e medindo a temperatura de todo mundo. Talvez seja uma nova prática. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa. As lojas têm se preparado nesse sentido, assim. Eu acho que algumas que não abriram, ainda que não retomaram, pelo que eu tenho conversado com alguns outros executivos de outras empresas, eles estão justamente se preparando, importando máscara da China, enfim, para dar todo equipamento para conseguir abrir as portas, além das regras, mas fisicamente, realmente, preparando o ambiente para poder abrir as portas de novo. Eu acho que junto com tudo isso, nós vamos ter que mudar um pouco nossos costumes higiênicos. O brasileiro é um dos povos que mais toma banho, mas é um dos povos que menos lava a mão. Então a gente vai ter que mudar isso. E o que eu estou falando é fato, né? E saiu um estudo sobre isso. O brasileiro toma 2 banhos por dia, em média, o que é muito bom. Agora, a gente precisa aprender a lavar mais a mão, né? E a gente precisa entender que a mão é um vetor fundamental de todo tipo de contaminação que a gente tem, né? Então a gente vai ter que mudar os costumes. Aquele jeitão brasileiro de abraçar, vem cá, não sei o quê, talvez a gente tenha que virar um pouco mais europeu, mais americano, mais longe. Enfim, são mudanças que a gente vai ter que aprender se a gente quiser voltar à pseudo-normalidade. Quem faz a pergunta agora? Meta, Alfred? A minha pergunta é nessa linha do quanto tempo vocês acham que voltaria e sabendo que vão ter outros surtos, né? Sem dúvida nenhuma, a hora que abrir a porta vão ter surtos. Como lidar com essa situação?
acho que o primeiro aprendizado já está dado, né? Já foi absorvido, que é esse home office que nós estamos fazendo. Mas é difícil a gente imaginar o que vai ser. Mas 2020 já está sacramentado. O que vocês estão pensando para 2021? Que pergunta. Vai lá, Fabio. Eu discordo um pouco. Eu acho que 2020 ainda não está sacramentado, não. Vou ser muito honesto. Eu acho que se a gente conseguir passar, porque a gente tem muita incerteza, né? E aí a opinião, Guilherme, se a gente conseguir passar até agosto por essa tormenta, a gente tem um segundo semestre onde a gente vai precisar voltar com muita força. Então, quando a gente assiste todas as projeções, né, que acontecem, assim, a gente tem um PIB desastroso até determinado período, mas dentro do próprio ano ele volta com muita força. Então, eu acho que a gente deve ter, aí a grande dúvida é quando, né? Mas um retorno muito, muito forte. E aí eu acho, complementando um pouquinho e atrapalhando a tua pergunta, Alfred, quais seriam também as principais prioridades nesse retorno? Então, Guilherme, só para fazer eu concordo com você que volta muito forte, mas, por exemplo, no nosso caso, o chocolate que você não está comendo hoje, você não vai comprar em agosto só porque você não comeu hoje, né? Então, tem mercados que eu acho que vão voltar muito forte e tem mercados que, esse vale que criou em termos de receita, é um vale que você não dificilmente acaba recupera, perdido, né? Eu entendi ali do Alfred, que o Alfred falou do perdido, mas quando a gente fala ali em relação a resultado, né? Quando a gente for pegar ali no bottom line ali o EBITDA da empresa, fechamento do ano, a gente não vai ter uma recuperação. Quando a gente fala de projetos, aí sim, eu acho que a gente tem ali um potencial de executar muito projeto no segundo semestre, porque, querendo ou não, vai ter uma injeção na economia de dinheiro na nossa economia muito forte. Então, injetar dinheiro ali. E as empresas elas estão procurando muito ali, muito empréstimo, estão indo muito no banco. Então, parte das empresas vão sair disso daqui com caixa, principalmente quanto antes sair aí, que a gente está pensando sempre em cenários mais pessimistas. Então, eu acho que para projetos, o segundo semestre ainda, pelo menos falando do meu lado, os projetos que a gente paralisou, a gente já quer executar aí no segundo semestre, a gente não quer jogar isso para o próximo ano, vai utilizar o verbo ali, o orçamento do ano, para executar esses projetos. Mas falando em resultado da empresa, para o acionista, com certeza eu acho que vai ser um ano ali perdido para eles. O consolo é que, como foi para todo mundo, ele não vai se sentir pior do que ninguém, né? Esse ele vai pensar consolo, assim, se eu tivesse investido em ações, ia ser pior. Então tá melhor mantendo ali. É verdade. Mas enfim. Mas olha, é interessante, viu? Eu acho que lá na frente a gente vai lembrar desse nosso bate-papo aqui, a gente vai saber, assim, puxa vida, olha, aconteceu exatamente como mais ou menos como a gente conversou, ou puxa, olha, completamente diferente. E vai ser outro aprendizado aí, né? Eu acho que a gente podia fazer, então, tá aí o convite, né? Daqui a 6 meses a gente bater um papo de novo. A gente volta. Boa, Guilherme. Gostei tá, com cerveja. O Guilherme providencia a cerveja e o Alfred vai providenciar o chocolate. Eu tenho uma ideia muito melhor. E eu providencio uma câmera. Isso, boa. Não, mas sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse webinar, mas todo mundo no mesmo lugar, com uma câmera filmando a gente, batendo papo, como se fosse um talk show, e com a cerveja, chocolate, amendoim e uma câmera que a Fernanda vai levar para filmar a gente. Combinado. E o espaço está garantido, já temos o local, pode ser feito no nosso espaço de coworking lá na BR Properties, tá ok? Então já temos tudo aqui. E se precisar dar uma pintada na parede, lá dar uma retocada em algum lugar, aí a Fernanda dá uma ajudada na gente, né? Porque, enfim, não vamos fazer um webinar assim com paredes brancas. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado. Estamos terminando. Semana que vem. Aí, cortou aí?
Tá Nossa, cortando meu áudio? logo no final. travou. Perdemos um pouco, Guilherme. Então vamos lá. Não, estava agradecendo todo mundo, agradecendo você, Alfred, Fábio, a Fê, Rafa. Gente, obrigado por ter participado. A gente pretende, na semana que vem, continuar com esse bate-papo, outros colegas, novas perguntas. Queria agradecer a participação de todo mundo que mandou pergunta, que corroborem, né? Se tiver mais alguém que queira participar, cara, está aberto. A gente quer bater papo, não quer empurrar a solução de ninguém para ninguém, é tentar se ajudar cada vez mais. Eu acho isso extremamente importante. Né? Se a gente se abraçar, se a gente aprender um com o outro, a gente consegue sair do outro lado de uma maneira menos traumática, eu diria. Muito legal, gostei também, pessoal. gente. Obrigado, hein? Valeu, Guilherme. Ótimo, pessoal. Obrigada pelo convite Fábio. também, viu? Obrigado, Valeu, Guilherme. Prazer em conhecer todos. O Guilherme já conhecia, foi super, super legal esse bate-papo e também agradecer a audiência aí que está até agora conosco. Tchau, Obrigado, Gustavo gente. Lima. Já foi. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.